A Montanha Mágica, leitura. Então nós estamos no capítulo intitulado Satana faz propostas desonrosas, na terceira parte do livro, página 98, da Companhia das Letras. Bom, vamos começar com o título, né? Satana faz propostas desonrosas. Eu não propus isso na sessão de perguntas, mas esse é um desafio extra que eu deixo para você. Qual é a proposta desonrosa? Esse que é o ponto. Que proposta que o Settembrini, Satana, está fazendo, né? Em inglês eu procurei, eu achei peculiar, né, o título. E aí em inglês a coisa não muda muito, né? It's Satana makes proposals that touch our honor. Okay? Então ele faz propostas que tocam a nossa honra, né? Que mexem com a nossa honra. Então tenha isso em mente. Então estava lá o Hus naquela modorra, tinha escutado. Lembre-se que o capítulo anterior é o capítulo do Sr. Alban. Tinha escutado o Sr. Alban vivendo como aquele que já reprovou de ano, não é verdade? E ficou lá se deliciando com a hipótese quando começa esse capítulo. Depois perdeu a consciência. De acordo com o seu relógio de bolso, eram 3:30 quando o despertou uma conversa atrás da divisória de vidro, ao lado esquerdo. O Dr. Krokovsky, que a essa hora fazia a ronda sem o acompanhamento do conselheiro áulico, falava em russo com o casal mal educado. Informava-se, como parecia, a respeito do estado do marido e pediu que lhe mostrassem a papelada da temperatura. Depois prosseguiu na ronda, sem, no entanto, tomar o caminho ao longo da sacada, evitando o compartimento de Hus-Castorp e dando uma volta pelo corredor a fim de entrar pela porta no quarto de Joaquim. Hus-Castorp sentiu-se um tanto melindrado, né, magoadinho, assim, um pouquinho, pelo fato de se ver contornado dessa maneira, se bem que não desejasse de modo algum uma entrevista a sós com o Dr. Krokovsky. Sem dúvida estava bem de saúde e não entrava em conta, pois aqui em cima, pensou ele, estabelecera-se o princípio de não se ver considerado nem despertar interesse quem tivesse a honra de ser são. E isso não deixou de agastar o jovem Castorp. Você se sentiu excluído, você se sentiu oprimido, né? Você sentiu essa sociedade doente aí que oprime o coitado do são, né? Após ter passado uns 2 ou 3 minutos no quarto de Joaquim, o Dr. Krokovsky continuou seu caminho ao longo da sacada. Hus-Castorp ouviu o primo dizer-lhe que estava na hora de se levantar e de preparar-se para o chá da tarde. Está bem, respondeu e ergueu-se, mas sentiu-se tonto por ter permanecido deitado durante tanto tempo. Ao invés de refrescá-lo, a modorra de novo lhe provocara aquele ardor penoso das faces, ao passo que o resto do corpo estava arrepiado, talvez porque não se agasalhara suficientemente. Lavou os olhos e as mãos, pôs em ordem os cabelos e as roupas e foi encontrar-se com Joaquim no corredor. Você ouviu esse Sr. Alban? Perguntou enquanto desciam pela escada. Claro, replicou Joaquim. Deveriam ensinar disciplina a esse sujeito. Perturbou o repouso da tarde com o seu palavrório e excitou as senhoras de tal maneira que lhes retardou a cura por semanas inteiras. É caso muito grave de insubordinação. Mas quem vai denunciá-lo? Ademais, esse tipo de conversa costuma ser bem recebido pela maioria, pois serve de distração, um pequeno teatrinho ali. Você acha possível, indagou Hus-Castorp, que ele ponha em prática aquele processo facílimo, como o chama, e enxerte em si um corpo estranho? Não sei se você reparou, mas os personagens aqui do Montanha Mágica costumam fazer uma coisa interessante que eu quero ter a capacidade de fazer mais, né? Então você está me falando
me contando qualquer coisa, e eu presto tanta atenção no seu discurso que na hora que eu vou responder eu lembro dos termos que você usou e respondo falando, como você usou esse termo e esse termo. Isso significa duas coisas, né? Significa que eu estava prestando atenção ao seu discurso, né, de uma forma bem consciente, e significa que eu dou importância à linguagem, né? Lembre-se, as palavras, é claro, apontam para as coisas que estão no mundo, mas elas carregam em si já um juízo de valor, já um modo de ver determinada coisa. Então usar o termo apropriado mostra que você conhece essa nuance, né? Então, você chama disso, você usou essa palavra, né? Eu usaria outra. Isso é muito interessante, né? Então perceba, ao ele retomar os termos processo facílimo e corpo estranho, ele retoma um pouco da postura do Alban. Assim, mal comparado, é como se baixasse o santo do Alban nele, pelo menos um pouco, né? E repare, não há barreira definida entre os termos e o conhecimento, né? As coisas, embora sejam duas coisas separadas, mas as coisas penetram uma das outras, né? Se eu começar a usar termos freudianos para descrever a minha realidade, é impossível que eu não seja também freudiano, uma coisa é a outra também, né? Porque os termos do Freud são também a interpretação que ele dá à realidade, né? Então perceba, também isso é um processo de você se libertar para fora de você, né? Conseguir ver o mundo através dos olhos dos outros, né? Isso é muito, muito interessante. É claro, quando você tem a habilidade de orquestrar isso, né? Senão simplesmente você é aquela pessoa que é levada, né? Sabe, uma pessoa fala um discurso maravilhoso e aí você, de repente, você é igualzinho àquela pessoa. E de repente uma outra pessoa fala outro discurso e você é igualzinho àquela outra pessoa, né? Não é isso. É você conseguir entrar no discurso do outro, sair, entrar no discurso do outro e aí, no meio de tudo isso, né, encontrar o seu caminho. Então, em prática, aquele processo facílimo. Bom, se você não lembra, eu aconselho você a pausar o vídeo agora e pensar um pouco e responder por que é um processo facílimo, né? E se você não lembra o que é enxertar um corpo estranho, também pausa o vídeo e tenta responder. Bom, se você pausou, a resposta é: o processo facílimo é o suicídio, né? É facílimo porque pronto, acabou. Você não precisa fazer prova, você não precisa se preocupar em tirar uma nota baixa, né? Você nem tá ligando para essas coisas. Abandona a escola de uma vez. É um processo facílimo, né? E o corpo estranho, é claro, é a bala, né, cruzando o seu cérebro. Por que não? Respondeu Joaquim. Impossível não é. Essas coisas acontecem aqui. 2 meses antes da minha chegada, um estudante, que estava no sanatório havia muito tempo, enforcou-se na floresta logo depois de um exame geral. Nos primeiros dias da minha estada, falava muito do incidente. Russ Castorp bocejou nervosamente. Não me sinto bem entre vocês, declarou. Francamente, talvez nem possa ficar aqui, sabe? E me vejo obrigado a partir. Você não me levaria a mal? Partir? Que ideia é essa? Gritou Joaquim. Tolice! Mal acaba de chegar. Como quer formar uma opinião logo no primeiro dia? Aqui, novamente, eu devia ter feito uma pergunta, então vou fazer aqui. Se quiser fazer o exercício de pausar o vídeo, é legal. Por que Russ Castorp bocejou nervosamente? E por que logo depois ele teve essa ideia de partir? Então, pausa o vídeo se você quer responder. Responder. Olha, perceba que está se travando no coração do Russ Castorp uma tempestade, aí, um conflito, né, muito grande. Ele meio que pressente que aqui em cima é perigoso. Ok? Por quê? Porque o Russ ama o descanso, né? Não tem nada melhor na vida do que um charuto. Por que você tem que trabalhar ou fazer alguma coisa da vida para depois você poder descansar? Ou seja, essa postura de relaxamento é uma coisa que atrai o Russ muito. Pense nisso.
se é essa postura que te atrai, o descanso, né? Se é o descanso que te atrai, o suicídio ele acaba tendo o seu charme, né? É a postura mais fácil. Quando ele escuta do suicídio, eu não acredito que o Hus saiba disso explicitamente, mas no coração dele fica aquela tempestade. Opa, existe essa solução então. Existe a solução de ou ficar doente aqui, sem viver, suspendendo a vida, ou até mesmo o descanso supremo, né, que é o suicídio. E aí também ele meio que pressente esse perigo, né? E não como uma atitude racional, mas muito mais como uma intuição. Ele pensa, é melhor eu fugir, foge por tua vida, jovem, né? É basicamente isso que ele vem. Mas, novamente, tudo isso vem muito... sabe aquele sentimento mudo? A gente tem isso a todo tempo, né? Aquele sentimento mudo, aquele sentimento que não dá razão, mas Você fala, não, mas é isso. É mais ou menos por aí. E aí bocejou nervosamente, ao mesmo tempo que ele quer mostrar que não, é uma coisa normal, claro, as pessoas se matam, né? Mas ele está nervoso, isso impressiona demais. E é claro, o suicídio sempre é uma coisa que impressiona muito. Então como quer formar uma opinião logo no primeiro dia? Meu Deus, é ainda o primeiro dia? Já me parece que estou aqui há muito, muito tempo. Por favor, não volte a filosofar sobre o tempo, disse Joaquim. Hoje de manhã me deixou todo confuso. Não se preocupe, já esqueci tudo, tornou Hans Castorp. O complexo todo. Já não tenho sutileza alguma na cabeça, passou. Então, agora haverá chá? Sim, e depois caminharemos até o mesmo banco de manhã. Se Deus quiser, tomara que a gente não encontre o Setembrino, isso é o Hus falando. Sou incapaz de tomar parte numa conversa erudita, já deixo avisado. Na sala de refeições serviram-se todas as bebidas adequadas à hora. Miss Robinson tomou novamente seu chá de roseira brava, vermelho como o sangue, enquanto a sobrinha engolia colheradas de iogurte. Além disso, havia leite, chá, café, chocolate e mesmo caldo de carne. Por toda a parte, os hóspedes, que haviam ficado 2 horas deitados após o reforçado almoço, achavam-se ocupados em passar manteiga em grandes fatias de pão doce com passas. Hus Castorp pediu chá e embebeu nele um biscoito. Experimentou também um pouco de geleia. Examinou atentamente o pão doce com passas, mas estremeceu diante da ideia de comer aquilo. Mais uma vez, a quarta, achava-se sentado em seu lugar na sala das 7 mesas com a abóbada de cores singelas. E um pouco mais tarde, às 7 horas, encontrava-se ali pela 5ª vez por ocasião do jantar. O intervalo curto e insignificante fora preenchido por um passeio até aquele banco encostado na vertente da montanha, próxima do curso d'água. Pelo caminho, que a essa hora estava muito frequentado por pensionistas, de maneira que os 2 primos tiveram de cumprimentar muita gente. E por um repouso na sacada ao longo de 1h30. Ficou meio confuso, mas lembre-se, tem um travessão aqui, né? É claro que eu espero que você esteja seguindo com o teu livro, né? Mas talvez você preferiu só escutar, né? Já leu antes, já leu depois. Deixo avisado, se você é aluno do curso, eu acho essencial que em algum momento você leia, sozinho assim, né? Em algum momento você tem que ler os capítulos antes. Eu acho que eu até devo ter dado instruções sobre isso, né? Mas vamos lá, se você está só escutando, né? Mais uma vez, o intervalo curto e insignificante fora preenchido por um passeio até aquele banco encostado na vertente da montanha próximo do curso d'água. Abre o travessão, então eu pulo o travessão e continuo, né? Então ele foi preenchido por esse passeio e por um repouso na sacada ao longo de 1h30. Volto para dentro do travessão, curso d'água, e uma explicação sobre o curso d'água. Pelo caminho que a essa hora estava muito frequentado por pensionistas, de maneira que os 2 primos tiveram de cumprimentar muita gente. Eu não sei qual que é a sua experiência de leitura, mas é interessante, sempre é bom falar se você ainda não teve essa experiência. Lembre-se, travessões, parênteses, até vírgulas, né? Que insere uma
interrupção no texto, é um exercício maravilhoso, por mais que você tenha bastante experiência de vida, de leitura, né? Você começa a ler, ignora o que está ali dentro, pega a moral da história e depois volta para aquilo que está entre travessões ou parênteses ou vírgulas e depois integra tudo, né? Nesse tempo fugaz e pouco substancial, Hans não parou de tremer de frio. A gente não tem mais tempo. Próximo vídeo nós continuamos a leitura.